Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês todas as notícias desta sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024, do clube do nosso coração, o Clube de Regatas do Flamengo. Hoje nós tivemos a oportunidade de transmitir para vocês ao vivo o julgamento no STJD sobre as datas das semifinais da Copa do Brasil. Datas no plural, mesmo só havendo mais um jogo para acontecer entre Flamengo e Corinthians, porque também envolvia a data do jogo entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Não foi só o jogo do Flamengo que teve a data alterada. Vasco e Atlético também tiveram suas datas alteradas. Não foi o Flamengo que fez o pedido à CBF. Foi a CBF que alterou as datas por saber da quantidade de convocados que o Flamengo e o Atlético Mineiro tinham e para privilegiar sua competição, achou por melhor alterar as datas. Corinthians e Vasco se sentiram prejudicados e foram ao STJD reclamar para que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva desse o direito a eles de jogarem no dia 17 e não no dia 20, possibilitando assim que eles tivessem força máxima ou bem perto disso, e Flamengo e Atlético Mineiro não, por conta dos seus jogadores convocados. Eles perderam por unanimidade. Foi um baita de um 10-0. Todos os árbitros, vamos assim dizer, que julgaram lá no STJD, deram ganho de causa à CBF, mantendo a data dos jogos para o dia 20 de outubro. Corinthians e Vasco podem recorrer da decisão, mas como se leva um certo tempo para poder julgar a decisão, próprio Corinthians e o Vasco ficariam prejudicados se recorressem, porque a data para poder vender os ingressos para as partidas ficaria atrapalhada. Seria muito próximo do dia do jogo, caso o STJD demore mesmo para poder julgar. E aí eles ficariam sem a renda desse jogo, ou sem parte da renda desse jogo, daria um tumulto danado. Então, dificilmente, eles vão recorrer, até porque foi uma decisão unânime. Decisões unânimes nos tribunais dificilmente são revertidas. Então, nem Vasco nem Corinthians devem recorrer dessa decisão. Chegou-se a pensar, inclusive, de ir à justiça comum, mas também é uma coisa de âmbito muito duvidoso. Corinthians e Vasco buscarem o caminho da justiça comum. O Vasco já deu até declaração que não vai não. Agora o Corinthians ainda estuda o que pode vir a ser feito e me espanta o Flamengo estar sendo tão complacente na venda do Hugo, com o Corinthians dificultando tanto a vida do Flamengo na Copa do Brasil. Bom, se a CBF, por um lado, entendeu que os clubes como Flamengo e Atlético Mineiro precisavam de uma folga maior para ter seu elenco completo na semifinal da Copa do Brasil, por outro lado, escalaram o Daronco para o nosso jogo, gente. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, dia 20, próximo final de semana, será apitado pelo Anderson Daronco, um dos árbitros que já foi dos melhores do país e da América do Sul, mas que hoje é atrapalhado pra caraca, não gosta de ouvir o VAR, gosta de tomar suas decisões sozinhas dentro de campo e quase sempre bem equivocadas. E esse sim é um árbitro que prejudica o Flamengo direto e reto. Sempre tem alguma zebra, sempre tem alguma zica em jogos que o Daronco apita do Flamengo. Então, olhos bem abertos, porque a CBF deu com uma mão e pode tirar com a outra. Mas quem não vai tirar o seu like, quem não vai tirar a sua inscrição é você. Você vai se inscrever no nosso canal, vai deixar o seu like curtindo o nosso vídeo, vai compartilhar para mais irmãos e irmãs rubro-negros e rubro-negras virem para o nosso canal e vai comentar sobre todos os tópicos que a gente vai colocar aqui para vocês. Então eu estou contando muito com a sua ajuda, tanto para se inscrever quanto para mostrar o nosso vídeo para mais um rubro-negro e trazê-lo para o nosso canal, quanto para se tornar membro VVP. Tornando-se membro VVP por apenas R$ 1,99, você ajuda o nosso canal a manter a nossa infraestrutura de pé aqui no YouTube e nos protege de ataques cibernéticos que evitem que a gente perca o nosso canal, como nós perdemos o canal de 600 mil inscritos há um ano atrás. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, é só R$ 1,99 e vocês vão concorrer a sorteios de mantos sagrados autografados, mantos sagrados retrôs, brindes, prêmios, muita coisa vai rolar para você que nos apoiar. Então eu tô contando com você. Clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e torne-se hoje mesmo um membro VVP. Nação, renovações no Flamengo.
há duas renovações muito questionadas para acontecer esse ano no Flamengo. A renovação do Gabriel, do Gabigol, e a renovação do Davi Luiz. Os dois são os únicos que têm contrato se encerrando agora, dia 31 de dezembro. Eric Pulgar, por exemplo, tem contrato vencendo no ano que vem. Arrascaeta, em 2026. E esses jogadores devem ser procurados a partir do próximo ano para terem suas renovações oficializadas. Mas o Gabriel e o Davi Luiz precisam ser procurados agora. E porque estão sendo procurados, inclusive, que os presidentes dos poderes no Flamengo fizeram uma intimação amistosa para Rodolfo Landim. Se vocês estão me acompanhando direitinho, vocês viram um vídeo que eu postei aqui de manhã dizendo que o estatuto proibia Rodolfo Landim de renovar o contrato com o Gabriel. Tá lembrado disso? Pois é, eu postei hoje de manhã aqui. Quando foi à tarde, os presidentes do Conselho Deliberativo, do Conselho de Administração e de outros conselhos do Flamengo assinaram uma carta endereçada a Rodolfo Landim, dizendo para que ele tome muito cuidado, na verdade é uma notificação oficial, para que ele tome muito cuidado com os gastos que ele está tendo nesse momento. Como eu disse no vídeo de hoje mais cedo, não se pode alterar o planejamento orçamentário financeiro 180 dias antes das eleições. Parece que os presidentes só descobriram isso depois que a gente postou o nosso vídeo de manhã, porque foi imediatamente depois que o nosso vídeo foi ao ar que eles criaram essa notificação oficial para mandar para o Rodolfo Landim, dizendo para que ele tome cuidado e não faça gastos além daqueles que já estavam previstos no orçamento. Quer ver um dos gastos que não estavam previstos no orçamento? A questão do terreno do gasômetro. Mas o terreno do gasômetro não entra nessa discussão. Por quê? Porque houve uma votação no Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo autorizou a compra do terreno. Ah, Fabrício, mas depois tivemos aqueles 7,8 milhões, depois os 23,9 milhões, ainda que os 23,9 milhões sejam parcelados pelos próximos 5 anos. Essa parte não poderia estar entrando nessa notificação que os caras mandaram para o Landim? Não, não entra, porque quando foi da votação no Conselho Deliberativo, a votação não foi só para comprar o terreno, foi para comprar o terreno e tudo que vier depois disso que pudesse onerar na compra do terreno. Então, tudo que o Flamengo gastou no terreno do gasômetro até agora está previsto. E se o Flamengo pagar uma empresa para fazer o projeto do terreno do gasômetro? Isso não está no projeto. Isso não está no planejamento orçamentário do Flamengo. Não pode. E se o Flamengo resolver contratar alguém para a comissão técnica do Felipe Luiz agora e que tenha um salário elevado? Não pode. Não é permitido pelo estatuto. Nada que esteja fora do planejamento orçamentário e que não tenha passado por votação no Conselho de Administração ou no Conselho Deliberativo eles podem fazer. Ah, e a renovação contratual do Gabriel, que seria uma coisa aí em torno de 750 mil reais a mais de salário? Não pode. Não pode de jeito nenhum. Então, com essa notificação oficial, não poderá ser renovado o contrato do Gabriel Barbosa em 2024. Lembra que eu falei para vocês que depois do dia 9 de dezembro já poderia fazer? Pode, mas com validade para o dia 1º de janeiro só, entenderam? E com a concordância do próximo presidente. Então, para renovar com o Gabriel, os caras só vão poder fazer isso depois do dia 9, porque a eleição é no dia 9, e com a concordância do próximo presidente, porque no dia 9/12 nós já conheceremos o próximo presidente do Flamengo. E aí, se o próximo presidente do Flamengo autorizar, aí eles vão poder assinar com o Gabriel, porque o contrato teria validade a partir do dia 1º. O caso do Davi Luiz é um caso um pouquinho diferente, tá? No caso do Davi Luiz, não há hoje a intenção do Flamengo de fazer a renovação com ele. Eu até conversei com uma pessoa hoje do departamento de futebol do Flamengo que não disse explicitamente que não vão renovar, mas disseram que é uma situação mais difícil do que a do Gabriel. Que o Gabriel tem lá a proposta na mão. A única coisa que vai ser alterada na proposta é de 1 para 2 anos. Isso é tranquilo. Os valores todos já estão subentendidos pelas partes. As partes já concordaram com os valores que estão na proposta. A questão é só o tempo de contrato. E o Flamengo
hoje está mais flexível a dar 2 anos de contrato para o Gabriel, e o Gabriel está mais flexível a aceitar 2 anos de contrato, até porque as propostas que chegaram no Gabriel, nenhuma delas o encantou como ele imaginou que pudessem encantar. Bahia, Corinthians, são clubes assim, Cruzeiro, são clubes que não são clubes que deem a visibilidade que o Gabriel gostaria de ter, apesar do que o Cruzeiro, depois de 10 anos, tem 2 jogadores convocados para a seleção brasileira. Matheus Pereira acabou de ser convocado agora para o lugar do Lucas Paquetá, que está suspenso. Então a seleção brasileira vai contar com o William, lateral direito, e com o Matheus Pereira. Primeira vez que tem 2 jogadores convocados em 10 anos. Então o Cruzeiro começa a crescer aí também no cenário nacional. Ainda assim o Gabriel não se encanta. Há também a possibilidade do Davi Luiz ocupar um cargo dentro do Flamengo. Não necessariamente na comissão técnica do Felipe Luiz, mas um manager de futebol, um coach, alguma coisa assim, permanente no departamento de futebol do Flamengo. Mas o Davi quer jogar por mais um ano. Então, houve já uma sondagem do Corinthians em cima do Davi Luiz, que ele ainda não respondeu nem positiva nem negativamente, porque ele aguarda o Flamengo resolver a situação. Todo mundo sabe que o Davi Luiz é corintiano de coração. Hoje ele diz até que é mais Flamengo, mas na infância dele ele foi corintiano. Então talvez ele encerre a sua carreira no Corinthians, fazendo esse último ano de contrato, e aí pode ser que lá pelas idas de 2026 ele possa ganhar um cargo no Flamengo. Essa gestão vai tentar convencê-lo a permanecer direto no Flamengo, como fez com o Felipe Luiz. Mas, se o atleta tiver decidido mesmo a ter mais um ano de contrato, ele pode sim jogar no Sport Clube Corinthians Paulista em 2025. No Flamengo é muito difícil dele permanecer. Aí eu pergunto para vocês, Gabriel esquece, eu já sei que tem gente que quer, tem gente que não quer, já fiz enquetes que ganhou a renovação do Gabriel, já fiz enquete que perdeu a renovação do Gabriel. Eu quero saber do Davi Luiz. Davi Luiz é uma boa? Teve um treino aí que o Flamengo divulgou que eu achei interessantíssimo, né? O Gabriel ganhou no treino de velocidade do Davi Luiz. Mas o que me espantou mesmo foi o Bruno Henrique ter perdido na velocidade para o Alan. Jogador esse que já falou com o Flamengo que não quer permanecer no clube para o ano que vem, que gostaria de ser negociado. E o Flamengo, a partir de 2025, vai começar a avaliar propostas para o Alan. É muito difícil cravar que um jogador saia, que um jogador permaneça, porque a gente não sabe nem quem que vai ser o presidente do Flamengo no ano que vem. Se o presidente do Flamengo for Rodrigo Dourges de Abranches, Felipe Luiz deve ser mantido na comissão técnica do Flamengo, até pelos resultados que vem conseguindo até o momento. E deve participar ativamente da reformulação do elenco, chegada e saída de jogadores. Já está definido, por exemplo, que se essa gestão permanecer, nós não teremos um investimento gigantesco como tivemos nas 2 janelas desse ano. Não teremos investimentos na casa de 200 milhões em cada janela. São 3 janelas o ano que vem. Os investimentos devem ser bem menores e o Flamengo deve contar com saídas de jogadores para poder fazer novas contratações. O Flamengo espera, por exemplo, no ano que vem, vender e vender bem o lateral direito Wesley e vender bem o zagueiro Fabrício Bruno, que está servindo a seleção brasileira de Dorival Júnior, que venceu o Chile ontem de virada com 2 gols de botafoguenses, Igor Jesus e Luiz Henrique. Então, com essas saídas de Wesley e de Fabrício Bruno, se elas se concretizarem mesmo, o Flamengo pretende usar esse dinheiro para poder trazer novos jogadores para o elenco. Mas investir como foi investido esse ano, dificilmente o Flamengo fará, até porque a partir do ano que vem começa a vigorar um contrato de direitos de transmissão, que é um dos piores da história do Flamengo. As premiações que o Flamengo ganhou esse ano em 2023 não foram suficientes para fazer o Flamengo tão rico quanto se imaginava, até por conta do Match Day, que é a arrecadação com o dia do jogo. Então tem muita coisa que o Flamengo vai reformular, caso seja essa gestão. Caso seja qualquer outra gestão, aí é um plano novo. Por exemplo, hoje houve um almoço do Maurício Gomes de Matos com o Eduardo Bandeira de Mello, seu vice Wellington, e também com o pessoal do grupo Advocacia Rubro-Negra. Lá os caras conversaram e pediram ajuda do pessoal da Advocacia Rubro-Negra para ajudar a montar o plano de governo deles. Quer dizer, nós estamos aí há praticamente 2 meses das eleições e um dos candidatos mais fortes ainda não tem um plano de governo totalmente traçado, que é o Maurício Gomes de Matos. Daí para vocês imaginarem como que as coisas estão longe de se concretizarem para o próximo ano.
Eu temo muito o ano de 2025 para o Flamengo, por conta dos jogadores que estarão voltando de lesão no transcorrer da temporada, por conta do Mundial de Clubes e por conta de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Campeonato Carioca, enfim. Deveria ser um planejamento que já deveria estar em andamento nesse momento, mas devido às eleições vai se atrasar muito e pelo que a gente está vendo dos candidatos, pouca coisa andou. O BAP já tem um plano de governo, por exemplo, mas ele disse aqui no nosso canal que muitas das coisas eles sabem através da imprensa e que no departamento de futebol, então, eles sabem um pouco mais do que o que a gente sabe no dia a dia, que a imprensa, inclusive, sabe mais do que eles, porque nada é relatado, nada é falado. Ou seja, mesmo tendo um plano de governança, na hora que forem assumir o Flamengo, pegarão um clube que eles não têm noção daquilo que está acontecendo de verdade no departamento de futebol, com possibilidades, por exemplo, de trocar muitas pessoas no departamento médico, na comissão técnica. 2025 vai ser um ano desafiador, mais desafiador que 2023 e 2024. E que nós, torcedores rubro-negros, tenhamos saúde e coração forte para aguentar. Nação, essas foram as notícias de momento. Qualquer mudança eu falo com vocês. Olha, eu fiz um vídeo muito importante no Central do Fla, falando sobre os bastidores da política no Flamengo. A maioria de vocês não viu, porque a gente entrou quase no mesmo tempo, ao vivo, com o julgamento no STJD. Então dá um pulinho lá agora, assista, para você ficar inteirado da política do Flamengo, dos bastidores da política do Flamengo, porque tem uma manobra que pode acontecer nos bastidores, que pode dar a eleição ou para Dunch ou para BAP. Então, dá uma olhada no vídeo lá do Central do Fla. Obrigado, tenham todos um excelente final de semana, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.